Aceita um chazinho enquanto eu te indico uma excelente leitura para esse ano? Eu sempre quis ter um devocional, mas eu sou um pouco fresca, não gosto muito de devocionais que eu percebo que tem muito conforto pro ego e pouco confronto. E se você é como eu, você vai adorar esse livro que eu tô lendo agora. É um livro que ele também é um devocional, então ele tem uma leitura para manhã e tem uma leitura para noite. E o diferencial dele é que ele não é um devocional de conforto do ego, ele é um devocional de ensino das escrituras, mas numa pegada um pouco poética, que é por conta do escritor. Esse devocional aqui é dia a dia com Spurgeon, manhã e noite. Esse escritor aqui, ele foi um pregador cristão muito importante na época dele, ele já é falecido, e ele teve muitos problemas na vida, ele sofreu de uma doença que o abateu muito, e nesses momentos, assim, que ele estava sofrendo por essa doença, foram os momentos em que ele mais teve palavras importantes para o meio cristão, né? Porque Deus usa muito a gente na nossa dor. Então, esse devocional aqui, ele, para além de um devocional comum, para a gente ter um encontro com Deus, um momento com Deus no nosso dia a dia, ele é um devocional que nos ensina muito sobre a palavra, de uma forma muito poética. O Spurgeon, ele tem uma escrita que é muito linda, assim, você vê que não é uma escrita rasa. Ele pega o versículo e ele transforma sem mudar absolutamente nada da leitura real da escritura, sem dar outro sentido, mas ele nos chama a ver tudo que Jesus fez, ou tudo que a gente passa nessa terra, ou tudo que Jesus quer que a gente faça, tudo que nós devemos ser, de uma maneira muito mais poética. E hoje eu fiz uma leitura na manhã de 20 de abril, que foi uma leitura de Hebreus 2,14, então aqui ele sempre coloca o versículo aqui em cima, ó, e aqui embaixo vem o texto dele sobre o versículo, tá? Então, eu vou ler só essa página de hoje para você ver se você gosta, e se você gostar, eu indico muito que você compre, e mesmo se você não gostar, é importante que você tenha leituras cristãs que você também não concorda, e que de repente Deus consegue chegar em algum lugar, alcançar alguma coisinha no seu coração, com aquele tipo de palavra que só ele sabe porque você precisa. Então, essa mensagem da manhã do dia 20 de abril, que eu vou ler para vocês bem rapidinho, é uma mensagem que fala sobre a morte. E a gente sempre tem um problema, né? Todo mundo, de aceitar a morte, de aceitar a morte das pessoas que a gente ama, de aceitar a nossa própria morte, de querer sempre se preparar, cuidar de tudo para que a gente não morra de repente, para que a gente evite qualquer tipo de acontecimento que possam causar a nossa morte. Isso é muito prudente, eu concordo com isso. Mas será que a gente faz isso porque tem medo da morte? Então esse livro aqui, a leitura de hoje, ela me convidou, né, a ter uma outra perspectiva sobre a morte, que além de me ajudar muito da forma como eu lido com a minha própria morte, mas também com a forma como eu lido com a morte dos meus entes queridos, né? Eu encontrei um conforto muito grande quando eu me deparei com palavras na Bíblia que falam sobre o luto, sobre a morte. E essa aqui é uma delas, eu vou ler um pouquinho para vocês. Ó Filho de Deus, a morte perdeu seu ferrão, porque o poder do diabo sobre ela está destruído. Então, pare de ter medo de morrer. Peça graça de Deus ao Espírito Santo para que, por um conhecimento íntimo e fé firme na morte do seu Redentor, você possa ser fortalecido naquela hora temerosa. Vivendo perto da cruz do Calvário, você pode pensar na morte com prazer e recebê-la bem e com deleite intenso quando o momento chegar. É doce morrer no Senhor, é um pacto abençoado dormir em Jesus. A morte não é mais um banimento, é uma volta do exílio, um retorno para o lar de muitas mansões, onde os amados já habitam. Olha isso! A distância entre os espíritos glorificados no céu e os santos militantes na terra parece enorme, mas não é tão grande. Não estamos longe de casa. Um momento nos levará para lá. A vela do barco está esticada pelo vento. A alma é lançada sobre o abismo. Quão longa será a sua viagem? Quantos ventos cansativos devem bater sobre a vela até que ela chegue ao porto da paz? Quanto tempo aquela alma deve ser lançada sobre as ondas antes que chegue ao mar
que não conhece tempestades? Ouça a resposta: deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aquele barco acabou de partir, mas já está no céu. Ele apenas esticou sua vela e chegou lá. Como aquele barco da antiguidade sobre o mar da Galileia, uma tempestade o afundaria. Mas Jesus disse: acalma-te, emudece. E imediatamente ele chegou à terra. Não pense que um longo período se interpõe entre o instante da morte e a eternidade da glória. Quando os olhos se fecham na terra, eles se abrem no céu. Os cavalos de fogo não ficam um instante na estrada. Então, ó Filho de Deus, por que você teme morrer, vendo que por meio da morte de seu Senhor, a maldição e o ferrão da morte foram destruídos? E agora não é mais que a escada de Jacó, cuja base está na cova escura, mas o topo alcança a glória eterna. Gente, isso aqui é fantástico, isso aqui é incrível, isso aqui é uma mina de ouro, entendeu? Muitas vezes quando a gente lê a Bíblia, é difícil de você fazer uma leitura para além do que está na Escritura, de forma tão reflexiva quanto o Spurgeon faz das leituras bíblicas, dos versículos da Bíblia. É um devocional que eu recomendo muito, ele é muito edificante, me deixa realmente encantada, e você precisa dar uma chance para ter um devocional que seja muito, muito diferente daquilo que nos ensina a lutar contra coisas que a gente não deve lutar contra, né? A gente não deve lutar contra a morte. A gente, claro, tem que se cuidar, mas quando ela chegar, a gente tem que olhar com alegria, tanto a nossa morte quanto a morte dos nossos entes queridos, é claro, sentir sim a dor da partida, mas sempre lembrar que se aquela pessoa morreu com Cristo, ela tá num lugar muito melhor que aqui na Terra, um lugar muito melhor que nós, e que o barco dela simplesmente saiu desse mar onde nós estamos, que é cheio de tempestade, cheio de ondas, e agora ele tá numa terra tranquila. E é isso, se você quiser esse livro, vou deixar o link para vocês, recomendo muito, ele é maravilhoso, é baratinho e vale muito a pena mesmo.